Primeiramente, boa noite. Esse vai estar sendo o primeiro vídeo que eu estarei gravando que na verdade não tem uma finalidade em si. Mas esses vídeos têm a intenção do seguinte, é criar um ciclo de pensamento. Esse ciclo de pensamento que eu estou querendo criar é mais para desenvolvimento próprio. E aí, talvez até toque em outras pessoas que têm até um pensamento parecido comigo. Eu vou tentar não gravar muito, porque a gente quando se estende muito em um assunto, a gente acaba como é que eu posso dizer? A gente acaba aqui pulando, né? Você expande tanto que acaba saindo do centro daquela conversa que a gente está tendo. Então, feito eu estou dizendo, esses vídeos que eu vou gravar a partir de hoje é dia 22 de julho de 2024, é o primeiro vídeo que eu vou estar gravando a respeito desses temas. Quais temas são esses? Vários. É sobre caminhos que você escolhe na vida, é sobre viver, é sobre pensamentos, correntes filosóficas, é tudo. Não é feito disso, não tem um objetivo específico, apenas tem uma função. Esses vídeos vão ser uma ferramenta para mim e para você, vai ser apenas uma disseminação de informações. É aquela história, o que eu vou falar aqui não é para ser levado como fato verídico, não é para ser levado como fato científico, é apenas uma ferramenta que eu estou usando para mim. Então, você que acabe assistindo esse vídeo, esteja algum comentário para fazer, eu vou ficar muito agradecido, porque você vai fazer com que o meu pensamento acabe fluindo para algo que ele venha a se tornar, né? Então, eu vou estar publicando aqui, deixando em aberto, porque eu penso que assim, eu vou começar pelo começo, assim, não vou me alargar muito não. Vou começar pelo início, tipo, por exemplo, o que é que me veio ter o início, o pontapé inicial para se fazer esses vídeos? É simplesmente o fato seguinte, primeiramente, né, meu nome é Fernandes, professor Fernandes. O meu primeiro nome eu gosto de deixar como para a parte mais familiar, pessoal, mas aí dá para saber, é só entrar no e-mail aí e ver, dá para saber qual é meu nome, mas eu gosto de usar o Fernandes. Eu sou professor de ciências, de biologia. Gosto de dizer que minha função é professor, eu dou aula de qualquer coisa, né? Então eu sou professor e tenho 28 anos e estou fazendo aqui esse primeiro vlog, né? A intenção é isso, é um vlog, eu vou apenas falar, fazer um vídeo e tal. E aí quem quiser escutar a mensagem, escute, porque é aquela ideia, eu vou estar fazendo a mensagem, é uma ferramenta minha, não vou estar aqui atingindo um público específico não. Por acaso tiver algum nicho que esse público venha aparecer, eu vou ficar muito lisonjeado, porque vai fazer com que o nosso pensamento acabe fluindo. Isso é filosofia, né? É os porquês do porquê. Então, a ideia inicial foi o seguinte, eu tenho uma turma de informáticas, eu também sou formado em informática, no caso é técnico em manutenção, então eu também acabo dando uma aula de informática, né? Ultimamente meu emprego atual é esse. E aí eu estava dando umas palestras, né? Que tem uma semana lá que eu digo que é a semana das aulas transversais, que é justamente uma atividade que fuja do centro pedagógico, né? Você tá lá vendo aquele assunto corriqueiro, é para fugir realmente da monotonia das atividades, né? Então por isso que é transversal, é um tema que você pega aleatoriamente com um objetivo e aí você vai puxando, é como se você pegasse uma coisa de fora e fosse puxando para o tema central, é invertido, por isso que não é transversal, porque você acaba passando
do centro, né? Do centro do assunto em si, o que é o óbvio, né? Você pega qualquer coisa, um filme, no exemplo desse caso que eu vou estar falando aqui, que foi sobre os tipos de pensamento. Pronto, foi isso, é uma aula de informática. E aí eu peguei e disse, não, vamos fazer uma aula transversal, uma coisa diferente, já que é uma aula de informática para pessoas que estão querendo ingressar no mercado de trabalho, ou seja, curso preparatório e profissionalizante. Então, enfim, vamos fazer isso aí. O tema de pensamento é legal, é um tema bom porque você tem que exercitar o pensamento, entender quem você é, ou como sua mente trabalha. Não é que você tenha que agir dessa forma, mas pelo menos entender como sua mente trabalha. Então eu apresentei 5 tipos, né? Que é os mais básicos, que é o pensamento criativo, o prático, o lógico, o analítico e o sistemático. Apresentei lá os 5, tal. Mas o que vem ao caso é que acabei também essa semana por estudar, na verdade esse mês, né? Essas 2 semanas, esse finalzinho de mês de julho, eu acabei por estar observando muito sobre o estoicismo. E aí eu tive essa ideia de fazer o vlog a partir disso. Eu estudando estoicismo e tal, estou tentando buscar uma visão diferente para escolhas e situações que estão acontecendo na minha vida. Tipo, por exemplo, eu já vou ser pai de 2 crianças. Eu já tenho uma de 1 ano e 7 meses, 8. E aí tem umas coisas que eu quero mudar, quero ter controle, né? Sobre certas atitudes que eu acabo vindo ter. Então eu comecei a procurar sobre o estoicismo. O que é o estoicismo? É aquela ideia, né? É aquela ideia de você não se importar com aquilo que você não pode controlar. E apenas focar naquilo que é seu. Como assim é seu? Não é que é materialmente seu, mas focar naquilo que é palpável. Por exemplo, né, eu sou professor, então eu só posso tomar conta das minhas aulas. Se as aulas vai ser boa, depende de mim. As aulas vai ser ruim, depende de mim. Isso é o estoicismo. Na parte assim, bem resumido mesmo. Mas aí você pode procurar aí sobre o estoicismo, que vai ter gente falando bem melhor do que eu sobre isso. Mas aí a intenção foi que o seguinte, eu fiz, poxa, é muito bom esse espaço que o pessoal fica falando, não, porque você tem que, feito o exemplo desse que eu dei, você tem que controlar aquilo que você, que é seu, né? Que você tem capacidade de controlar, aquilo que você não controla não deve pensar. É muito, muito bom você escutar isso. É o típico livro de autoajuda. Você vai escutar lá uma lista, né? Vai ver uma lista lá. Ah, que lista massa, pô, você vai conseguir e fazer a lista. Vamos lá fazer a lista, é muito bom fazer a lista. Mas aí é aquela coisa. Quando você tem uma predisposição para seguir uma lista, que é justamente a ideia dos 5 tipos de pensamento, ou você é uma pessoa sistemática. Quando você é uma pessoa sistemática é bom, que aí você consegue seguir um passo a passo e depende das circunstâncias que você tá também, né? Se você sabe ser sistemático, porque uma coisa é você ter seu tipo de pensamento fluente para sistemático, ou seja, você ter aptidão para isso. Mas aí se você é ou não sistemático, isso aí já vai ser outra história. Então, por exemplo, eu não sou uma pessoa sistemática. E aí, como eu não sou sistemática, acaba que eu não consigo seguir simplesmente a ideia porque está lá na lista. Não faz sentido. E também tem um outro ditado que diz o seguinte, que o hábito não faz o monge. A palavra hábito é um trocadilho, porque hábito, que a gente conhece, é aquela coisa, né? Você tem um hábito, você tem aquilo regrado. O hábito, por exemplo, fulano tem o hábito de fumar um cigarro em tal hora do dia. Então eu, por exemplo, tenho um hábito sempre de tomar café pela manhã. À tarde, à noite nem tanto. Estou tomando um aqui agora. Mas pela manhã, principalmente. Hoje em dia mais não. Mas principalmente pela manhã eu sempre estou tomando um cafezinho aqui, então é um hábito. Mas aí nessa questão é a roupa do monge, o hábito dele. Não faz o monge, então... É aquela ideia, porque eu sou um monge, porque eu estou lendo um livro de autoajuda, e agora estou preparado, né? Não, eu sempre falo muito com meu pai, a gente discute muito sobre essas coisas de tudo, né? A gente discute de tudo, de religião, de física quântica, a gente conversa de muita coisa, tem muito assunto para falar.
E quando a gente estava discutindo sobre isso, sobre essa coisa, né, de hábito, aí eu falei para ele, é muito fácil ser um monge lá em cima das montanhas. Você está isolado, você está afastado, está longe de tudo lá. Você só você e os outros, o nicho, né, filho? Eu falei, você e o seu nicho lá de gente fazendo aquilo todo dia. Deixou tudo de lado, raspa o cabelo. E tá bom. Eu não concordo muito com isso. Porque assim, é aquela ideia, não vou me afastar porque é eu. Então é aquela. Porque assim, eu sou um cara que eu digo que eu sou direitista. Eu não sei muito bem o nome que eu devo usar para isso, não. Eu gosto das coisas direito. Eu gosto que a regra realmente não é aquela ideia. Que tem um ditado que fala muito que assim, no papel tudo é bonito, mas lá na prática. Só que eu gosto de botar o que está no papel na prática. Ou seja, eu sou um cara do tipo do pensamento prático. Eu sou um cara que gosta de. Eu consigo tirar as coisas da ideia, do pensamento, e aí colocar na prática. Eu consigo tirar. Eu consigo interpretar o que é que você quer. O que é que você quer com isso? Eu quero isso. Então, eu consigo tirar do campo da ideia e colocar no campo físico. Eu consigo interpretar. Eu tenho realmente essa habilidade. Fora que ser professor me ajudou. Passei quase 5 anos estudando, então move muita coisa. Aí o professor aprende a fazer. Isso é técnica. É técnica. Pronto, é técnica. Mas aí a minha dúvida é justamente essa. Poxa, aí você observa a escola estoica. E aí você tem uma mente, né, que já está presa nesse dia a dia, nessa prisão de você ter que acordar todo dia, trabalha, aí larga a noite, tá cansado, quer fazer uma coisa ou outra. Veio hoje mesmo, por exemplo, hoje eu tinha marcado para quando eu largasse, eu iria para casa do meu pai lá, ia fazer uma gravação lá sobre isso que eu queria falar hoje. E acabou que não sei o que deu em mim, eu esqueci. Simplesmente isso, esqueceu. Puf! Aí veio na cabeça, não, hoje eu vou pra minha academia, pro Muay Thai, que no caso eu luto Muay Thai também, eu gosto muito de arte marcial, já pratiquei várias, capoeira, tal. Tanto é que eu tô com a blusa aqui de educação física, eu peguei, né? Esqueci até de trocar. Nas próximas eu boto uma roupa mais apresentável. É porque é aquela ideia, eu fiz esse vídeo, comecei a fazer esse vídeo aqui na força do impulso, porque eu me desanimei, eu fiz assim, não, desanimei e tal, poxa, esqueci de ir lá, eu lembrei agora, eu fiz, vou jantar, se der coragem eu faço. Aí eu peguei, sentei aqui, eu tava comendo aqui, vamos lá, vamos fazer. Então, veja, e aí eu fiquei nessa dúvida, quando você tá no meio da sociedade, e aí, vamos falar assim, você tem uma ideia a sua ideia do que é o mundo, né? Com a sua visão de mundo, você acaba agindo a partir disso, porque você vai crescendo e aquela sua visão de mundo vai se sobrepondo sobre as suas ideias, suas convicções, suas crenças, qualquer coisa, vai sobrepondo. E aí, com o passar do tempo, você acaba observando que aquilo que você tá agora não condiz com o que você, por exemplo, no meu caso, né? O que eu passei vivendo esse tempo todo não condiz com o que eu sei, né? Vamos dizer assim, com as coisas que eu aprendi na vida, não condiz. Uma das coisas que eu luto muito é sobre a ideia de controle, a ilusão, né, de ter a ideia de controle. Por isso que eu comecei a estudar a escola estoica. Eu digo que eu sou confucionista também. Eu gosto de observar as ideias de Confúcio, eu gosto de observar a ideia de Lao Tse, que é aquele cara que falou do taoísmo, que tem aquele yin yang e tal. Então eu acho muito interessante. Só que o problema é como é que você que agora está nesse meio, é onde eu vou falar da técnica, mas como é que você agora está aqui nesse meio, qual é a técnica, onde é que eu vou ver? Porque ele diz assim, não, eu já vi uns vídeos que ele diz assim, não faça uma lista daquilo que mais importa a você no dia. Isso é bom, funciona, só que a lista não vai funcionar você pro dia todo por causa daquilo. Ó. Você já tem uma forma de agir. E aí você acaba, poxa, olha só, não consigo. Aí vem a primeira e vem a segunda. Porque assim, é fácil, por exemplo, eu sentei aqui,
15 minutinhos aqui de vídeo já, daqui a pouco eu vou terminar, 20 minutos no máximo, quero meia hora de vídeo não. Então, é fácil. Sentar aqui, vou marcar meu tempo, tal, terminei, tal, tchau, todo mundo, boa noite, pronto. É fácil. E amanhã? Amanhã eu vou acordar, vai ter de novo aquela monotonia do trabalho. Acorda cedo, trabalha, fazer caras e bocas, né? Porque todo trabalho você tem que saber jogar o jogo, né? Eu digo que a vida é um xadrez, eu digo. Então você tem que aprender a jogar o jogo, tem que fazer caras e bocas, tem que engolir sapo, tem que, opa, bom dia. Mesmo você sabendo que é inútil. Mas é complicado. Porque você almeja com a coisa, você sabe qual é o caminho certo, você sente que dá pra fazer, mas é que nem hoje. Você volta pra casa e sumiu. E aí? Então é diferente, porque assim, quando você está construindo uma mentalidade, feito eu falei, né? Aquela mentalidade vai se sobrepondo, vai formando o caráter, vai formando quem você é, aquela coisa vai se sobrepondo, mas veja que é justamente o que você está sentindo, as suas experiências de vida, que está formando aquilo que paira na tua mente. Ou seja, se você criar, por exemplo, o exemplo da família, né? Que começa na família. Você é criado numa família que tem um certo tipo de religião. Você segue aquela religião. Você vê que aquela religião lhe prega uma regra. E aquela regra vai passar a ser realmente o seu desígnio de vida, porque você está com aquilo todo dia, sobrepondo, dentro desses tipos de pensamento. Isso aí se chama o pensamento lógico indutivo. E aí depois você fala o pensamento lógico dedutivo, porque o indutivo é isso, é você observando essa regra geral. Poxa, essa regra realmente, ó, o que a minha família, o que a minha religião, o que as pessoas do meu ciclo falam e fazem, realmente faz sentido. E aí depois vem o dedutivo, que é você observar essa lei geral que você aprendeu e começa a aplicar nas coisas. E aí, no meu caso, né, chega um momento que você assim, poxa, não, vou mudar, eu vou começar a observar umas coisas, eu vou mudar. Só que me veio uma epifania. E é uma coisa que eu tinha dito lá na palestra para os alunos, nessa aula transversal dos 5 pensamentos, que foi o seguinte, você só consegue, eu disse a eles assim, vocês só vão conseguir identificar o tipo de pensamento que vocês têm mediante experiências de vida, ou seja, experiências extracurriculares, porque você vai ter experiências, uma experiência curricular você sempre vai habilitar uma habilidade, vai aprender uma habilidade, vai aprender uma técnica, e depois, quando você descobre, mano, poxa, eu sou assim, ó, que massa, feito eu, né? Eu entendi que meu pensamento ele é prático, eu tenho que começar a fazer uma coisa aqui na mão, eu tenho que, por exemplo, aqui, eu sentei e botei na prática, agora eu sei, porque eu tô botando na prática, daqui pra frente vai fluir, vai ter o segundo, vai ter o terceiro, vai ter o quarto, até eu me cansar de fazer isso aqui. Quando me cansar, parou, pronto, acabou. Coloquei na prática. Aí depois vai vir uma ideia de, sei lá, vai que eu bote um vídeo animado, vai que eu faça alguma coisa diferente, mas por quê? Porque eu sentei e fiz a prática. Eu não fiz um roteiro, eu não sentei aqui e disse, não vou falar sobre tal coisa. Eu só tive a epifania, eu quero começar, eu vou falar, porque até eu me rever eu falando, eu vendo, eu posso até sentar e, poxa, acho que não era isso não que eu estava pensando não. Até porque quem você era antes, nunca vai ser quem será você amanhã. O seu eu de amanhã nunca poderia ser diferente, porque você não consegue, por exemplo, eu aqui agora, eu não consigo decidir o que fazer para chegar lá, até estar lá. Quando eu estiver lá, eu vou dizer, que besteira, era só ter feito isso. Só que essa pergunta que eu quero achar. O que é que eu tenho que fazer para mudar? Porque é aquilo, né? Eu já tenho conhecimentos sobrepostos na minha cabeça. Eu já tenho ideias formadas. Eu já tenho sobreposições de pensamento, eu já tenho uma ideia dedutiva e indutiva do mundo, eu já tenho a minha visão, que eu nunca mudei, só deixei mais robusta. E eu estou querendo ter mais controle dessa visão que eu tenho do mundo, e aí eu me deparei com essa ideia da escola estoica. Só que aí, poxa, como é que tu muda? Porque assim, uma coisa é você ter uma atitude do dia a dia. Poxa, eu preciso ter essa atitude todo dia.
Eu preciso ter esse tipo de atitude todo dia. Não mude de atitude. Não é mudar de atitude, não. Vocês não estão entendendo. A ideia não é mudar de atitude, porque para você mudar de atitude, é aquela coisa, pronto, pequenas coisas vão lhe moldando, né, com o passar do tempo. Aí beleza, vamos lá, vamos ver o setor. Eu dei um exemplo que eu estou fazendo. Todo dia que eu chego no trabalho, eu tenho uma lista lá da semana. Que antes eu fazia o relatório na sexta, ou seja, eu fazia as coisas na semana e depois eu parava na sexta e fazia meu relatório. O dia tal, eu fiz tal coisa, Aí agora, hoje não é, desde ontem, hoje é segunda, então eu sentei lá e fiz, vou fazer o contrário. Em vez de eu fazer na sexta-feira o que eu fiz na semana, eu vou sentar e vou dizer, eu quero isso na semana. Um exemplo, né? Pronto, estou mudando minha rotina. Mas não vai mudar o pensamento, as atitudes que eu quero. Entendeu? Por quê? Vai voltar para aquele ditame. Você precisa ter um conhecimento curricular, que no caso é entender o que é estoicismo, que é no caso o que é o que eu estou estudando, entender o componente curricular. Eu estou estudando estoicismo, estou vendo os passos, estou vendo gente falando, que apesar que eles acabam falando a mesma coisa, né? Mas depois outro dia eu falo sobre isso, essa repetição do mundo que eu já comecei, aquele mito da caverna de Platão. Pronto, eu já comecei a viver isso aí, já vivia faz tempo, acho que uns 4 ou 5 anos já comecei a viver isso, então já tenho 4 ou 5 anos de repetição, vendo aquela sombra, vendo aquele negócio passar, aquilo de novo. Eu já tô animado, isso eu só tenho 28 anos, e eu digo ao pessoal que eu já tô velho, eu fiquei velho até a hora. Mas, tipo hoje, por exemplo, uma coordenadora de lá chegou e fez assim, tu votou em quem? Eu votei em Bolsonaro. Não, ela nem fez nada, ela se calou-se. Tá ligado quando você tá num ambiente e você sente que aquele clima ficou pesado? Então ela se calou. Não falou mais nada, nem dava pra escutar ela respirando. Calou-se. Eu vi que ela... Provavelmente ela deve ter tido discussão com alguém sobre isso, sobre política. Mas eu fiquei esperando, eu gosto de atiçar o povo, eu gosto disso, eu gosto de chegar e entrar na mente das pessoas. Então eu cheguei pra ela, eu esperei ela voltar, ela sentou-se lá na cadeirinha dela. Aí eu só esperei, eu fiz assim... Aí tu votou em Lula? Ela foi. Aí ela falou, né? Acho que ela esperou eu abrir o discurso. Aí eu, mas tu votou em Lula, não foi? Ela foi, eu votei. Porque professor que é professor tem que votar em Lula. Porra. Porque argumento fraco, velho. Antigamente eu até defenderia. Não pode, porque o cara fez isso, o cara fez aquilo. Deve falar, né? Desse negócio de politicagem. Não. Hoje em dia eu tô mais evoluído. Hoje em dia eu disse assim, que argumento fraco. Eu só disse ela, que argumento fraco, só porque ele... Mas veja, uma vez eu nem falei assim, hoje em dia eu não uso mais para responder uma pessoa, eu não uso mais assim, um argumento dizendo que esse argumento é o certo. Não, eu dou um exemplo do que eu fiz. Eu fiz assim, eu respondi ela dizendo assim, uma vez eu tive uma discussão sobre isso na faculdade e eu disse assim às pessoas, eu fiz assim, olha, vocês não tem que olhar, votar em um político pela classe. Aí eu dei um exemplo assim, na cidade de vocês, porque no caso é na faculdade para professores, né, licenciatura de biologia e tal, na faculdade, na cidade de vocês, eu falei errado, na cidade de vocês, quando foi a última vez que um professor foi prefeito da cidade? Aí o pessoal disse, é mesmo, já teve médico, já teve advogado, mas professor não. E aí, pô? Aí você vai votar no cara não, porque fulano cortou muito, ele tá cortando hoje também. E aí? Qual é o argumento agora? Não tem. Então veja que é um argumento fraco você chegar aí. Porque... Mas veja, é feito eu falei, veja, já tô puxando para outro assunto. Tô dando só exemplo de que assim, você com o passar do tempo, o que eu quero voltar ao ponto focal da conversa desse vlog de hoje é o seguinte. O ponto focal é que você só vai acabar mudando
quando você pegar aquele conhecimento que você está adquirindo e for observando ele na prática. No caso assim, porque eu me perguntei, como é que eu vou fazer para mudar disso que eu tô para isso que eu quero? Do que eu tô agora para o que eu quero no futuro? Porque eu sei é aquela coisa, a gente sabe que vai demorar um tempo. Como é que vai fazer? E a única coisa que eu consigo olhar é isso. Eu só consigo identificar é que tem que passar. Tem que esperar as experiências. O que é aquela ideia. O que for de ser, será. Eu acho que isso é uma passagem bíblica. O que for de ser, será. Fica até meio confuso aqui, que eu também, daqui a outro dia, outro vídeo, eu posso falar sobre livre-arbítrio, né? Que eu também vi nessas coisas aí. E eu acho que quem for assistir isso aqui vai querer ver referências das coisas que eu estou falando. Eu posso até trazer depois, escrever aqui a referência, deixar registrar também, é interessante fazer isso. Apesar de que não é minha intenção aqui para propagar vocês aí. Se vocês quiserem olhar, se não quiser tal. Estou falando vocês aqui, mas é feito disso. A minha intenção é usar esses vídeos como ferramenta de registro e análise interna minha, né? Mas aí vai iniciar isso. Esse vídeo não vai ter conclusão nenhuma. Até porque ele é um ponto inicial, né? Mas por enquanto, a única coisa que eu vejo para você que quer mudar de vida, tá vendo livro de autoajuda, eu nunca fui a favor. Livro de autoajuda, coach, nem religião eu tenho, vou falar a verdade, não tenho religião. Eu não sou ateu, porque ateu tem que negar a existência de Deus, eu não nego. E também nem afirmo, você é agnóstico. Não sou agnóstico, eu simplesmente sou. Eu sou o que sou e é isso que eu sou. Já dizia Popeye no desenho dele. Mas aí é isso, a única coisa que eu consigo vislumbrar para o futuro chegar àquilo que eu quero é simplesmente passar. Eu vou ter muito desgosto, vou ter muita raiva, vou passar muita raiva, vou passar muitas tristezas, muitos desgostos de novo, porque é aquela ideia, você vai sofrer. É catarse, né? Tem um nomezinho bom, eu gosto muito desse nome, catarse. Você só acaba evoluindo pelo sofrimento. Você não consegue evoluir parado num canto dormindo, naquela sua zona de conforto. Eu acho que é isso. Acho que a conclusão de hoje é esse. Infelizmente, por enquanto eu só consigo meditar nisso. Eu vou ter que esperar para ver. Quem sabe eu não consigo achar aí algum método, uma técnica milagrosa, que feito o pessoal fala tanto, né? Pra gente seguir aí, porque é muito bom, feito eu disse. É muito bom você ter hábitos. Mas o hábito não faz o monge. É muito fácil você ser probo, sentar no meio da lama. Pense nisso. É difícil.